Deixe-me fazer uma pergunta simples. Por que a Bíblia conta a história de quase todos os homens desde o começo do mundo, mas esquece de contar a história das mulheres que nasceram ao lado deles? Gênesis 5:4 nos diz que Adão teve filhos e filhas. Filhas, no plural, mas nenhum nome, nenhuma história, nenhuma palavra sobre quem elas eram, o que fizeram ou por que foram deixadas de fora. E esse silêncio não é um acidente. Esse silêncio é uma decisão. A maioria das pessoas assume que a Bíblia conta toda a história da humanidade desde o primeiro dia. Mas a verdade é diferente. A Bíblia é uma coleção de textos escolhidos. E quando alguém escolhe o que contar, também escolhe o que esconder. As filhas de Adão foram escondidas. E a pergunta que ninguém faz é simples: por quê? Nesta jornada, vamos seguir 3 caminhos. Primeiro, vamos abrir os textos sagrados e os textos proibidos para encontrar os nomes que foram apagados. Depois, vamos investigar as linhagens secretas que essas mulheres podem ter carregado no sangue. E por fim, vamos entender por que alguém decidiu que essas histórias eram perigosas demais para serem contadas. E quando entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Existe algo perturbador em ler a Bíblia com atenção, não pela violência ou pelas guerras, mas pelo que falta, pelo que deveria estar ali e não está. Os primeiros capítulos de Gênesis são meticulosos quando se trata de homens. Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. A lista continua, nome após nome, geração após geração. Cada homem recebe um registro. Cada filho tem um lugar na genealogia sagrada. Mas as mulheres desaparecem. Não como figuras secundárias que ficam em segundo plano. Elas desaparecem completamente, como se nunca tivessem existido. E isso é estranho, profundamente estranho. Não é o tipo de coisa que acontece por acaso num texto tão cuidadosamente construído como Gênesis. Cada palavra nesse livro foi pesada, discutida e preservada por gerações de escribas que dedicaram suas vidas à precisão do texto sagrado. Se as filhas de Adão não aparecem, não é porque ninguém se lembrou delas. É porque alguém decidiu que elas não deveriam aparecer. Porque em qualquer civilização antiga, as mulheres tinham papéis centrais. Elas eram mães, líderes espirituais, guardiãs de tradições. Em muitas culturas do Oriente Médio, a linhagem passava pela mãe, não pelo pai. Então, por que os textos hebraicos decidiram ignorar isso? Por que construir uma genealogia inteira baseada apenas nos homens? A resposta mais simples é a que os estudiosos tradicionais dão. Era uma sociedade patriarcal. Os homens controlavam a narrativa. As mulheres não eram consideradas importantes o suficiente para serem nomeadas. Mas essa resposta é fraca demais, porque a Bíblia nomeia mulheres quando quer. Sara é nomeada, Rebeca é nomeada, Raquel e Lia são nomeadas, Miriam, Débora, Ruth, Esther, todas recebem nomes e histórias. Então o problema não é que a Bíblia ignora mulheres. O problema é que a Bíblia ignora certas mulheres. E as filhas de Adão estão no topo dessa lista. Isso muda tudo. Muda completamente a forma como lemos esses primeiros capítulos. Porque se a omissão fosse apenas cultural, todas as mulheres seriam igualmente invisíveis. Mas não são. Algumas mulheres recebem destaque. Outras são apagadas com precisão cirúrgica. E quando você percebe esse padrão,
começa a fazer perguntas diferentes. Não pergunta mais por que as mulheres foram ignoradas. Pergunta por que essas mulheres específicas foram silenciadas. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo os segredos mais profundos das Escrituras Sagradas, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você lê o livro de Gênesis para sempre. E a pista mais importante está escondida em um único versículo. Gênesis 5:4. Um versículo curto, quase invisível, fácil de passar direto. Mas dentro dele existe uma porta que leva a uma história que alguém não queria que fosse contada. Uma história sobre sangue, sobre linhagens proibidas e sobre mulheres que carregavam no ventre o futuro de toda a humanidade. E essa porta está prestes a se abrir. Capítulo 2. O versículo que ninguém lê. Gênesis 5:4 diz algo que a maioria dos leitores da Bíblia nunca percebe. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos. E durante esses 800 anos, ele teve filhos e filhas. Filhos e filhas. A palavra está ali, clara, direta, sem ambiguidade. Adão não teve apenas Caim, Abel e Sete. Ele teve uma família inteira, uma família grande, uma família que incluía mulheres. Mas o texto para aqui não diz quantas filhas nasceram, não diz seus nomes, não diz nada sobre elas. É como se o autor tivesse aberto uma cortina por um segundo e depois fechado rapidamente, esperando que ninguém percebesse o que estava do outro lado. Mas nós percebemos, e essa percepção muda tudo. Porque num texto onde cada genealogia é registrada com precisão obsessiva, onde cada pai e cada filho recebem seu lugar na cadeia sagrada, a omissão de nomes femininos inteiros não é descuido, é edição, é censura deliberada. E agora precisamos perguntar o que estava do outro lado dessa cortina. Os estudiosos do texto hebraico original apontam algo fascinante. A palavra usada para filhas em Gênesis 5:4 é banot. É a mesma palavra que aparece em Gênesis 6:2, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. A mesma palavra, o mesmo termo. E isso cria uma conexão direta entre as filhas silenciadas de Adão e as mulheres que se uniram a seres celestiais apenas um capítulo depois. Não é coincidência. É uma pista plantada dentro do texto. Pense nisso por um momento. Gênesis 5 termina com a lista de descendentes de Adão, mencionando filhas sem nome. E Gênesis 6 começa imediatamente com filhas que atraem a atenção dos filhos de Deus. A transição é direta, quase brutal. É como se o texto estivesse dizendo algo sem ter coragem de dizer abertamente. As filhas de Adão não desapareceram. Elas se tornaram as filhas dos homens. E o que aconteceu com elas mudou o curso da história humana. Mas aqui está o detalhe que torna tudo mais complexo. A tradição judaica antiga sabia disso. Os rabinos do Talmud discutiram essa conexão durante séculos. O Midrash Gênesis Rabbah, um dos comentários mais antigos sobre o livro de Gênesis, explora a ideia de que as filhas de Adão tinham uma beleza diferente. Uma beleza que não era apenas física, era espiritual. Elas carregavam algo no sangue, algo que as tornava irresistíveis para seres que existiam muito além do mundo material. E essa beleza não era um presente, era um perigo. O texto bíblico é econômico. Cada palavra conta. Cada omissão tem um propósito.
E quando Gênesis decide não nomear as filhas de Adão, essa decisão carrega peso. Não é preguiça do autor. Não é limitação cultural. É estratégia narrativa. Alguém decidiu que esses nomes não deveriam ser conhecidos. E a pergunta é: quem tomou essa decisão e por quê? Alguns pesquisadores apontam para o período da compilação final do Pentateuco, entre os séculos VI e V a.C. Nesse período, os escribas de Judá estavam reconstruindo a identidade nacional depois do exílio na Babilônia. Eles precisavam de uma narrativa limpa, uma genealogia pura, uma linha direta de Adão até Abraão, de Abraão até Davi, de Davi até o futuro messiânico que esperavam. E nessa linha, não havia espaço para complicações. Não havia espaço para mulheres cujas histórias pudessem sugerir misturas, alianças proibidas ou linhagens impuras. Então, elas foram cortadas, removidas da narrativa como galhos podados de uma árvore. Mas galhos podados deixam marcas, e as marcas das filhas de Adão estão por toda parte no texto, se você souber onde olhar. Cada vez que Gênesis menciona uma mulher sem nome, cada vez que uma esposa aparece do nada sem explicação de origem, cada vez que uma mãe é mencionada apenas de passagem, estamos vendo os fantasmas das filhas de Adão. Elas estão ali, escondidas entre as linhas, esperando para serem encontradas. Curta este vídeo se essa verdade te surpreendeu e compartilhe com alguém que estuda a Bíblia, porque o que descobrimos até agora é apenas a superfície. E existe outro texto que vai ainda mais fundo, um texto que não está na Bíblia que conhecemos, um texto antigo, escrito quase na mesma época dos textos de Gênesis, que faz o que a Bíblia se recusou a fazer. Ele dá nomes às filhas de Adão, ele conta suas histórias, e ele revela conexões que foram deliberadamente apagadas do registro sagrado. Mas antes de chegarmos a esse texto, precisamos falar sobre uma figura ainda mais polêmica. Uma mulher cuja existência a tradição tentou apagar por milênios. Uma mulher que, segundo algumas fontes, veio antes de Eva, e seu nome é Lilith. Capítulo 3. Lilith e a primeira linhagem perdida. Antes de Eva, existia outra. Pelo menos é o que dizem os textos mais antigos da tradição judaica. Seu nome era Lilith. E sua história foi tão cuidadosamente removida dos textos canônicos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Mas Lilith não é invenção moderna. Não é teoria da conspiração. Ela aparece no alfabeto de Ben Sira, um texto judaico medieval que recolhe tradições muito mais antigas. E ela aparece em Isaías 34:14, onde o texto hebraico menciona uma criatura da noite que muitos tradutores simplesmente ignoram ou traduzem como coruja. Mas no original, a palavra é Lilith, e ela carrega séculos de significado. Segundo a tradição, Lilith foi criada do mesmo barro que Adão, não da costela, do barro. Isso a tornava igual, não derivada, não secundária, igual. E quando Adão tentou exercer domínio sobre ela, Lilith recusou. Ela pronunciou o nome sagrado de Deus e desapareceu. Voou para fora do jardim do Éden e nunca mais voltou. A maioria das pessoas ouve essa história e pensa que é apenas um mito, uma lenda interessante, mas sem consequências reais para a narrativa bíblica. Afinal, o alfabeto de Ben Sira é um texto medieval, escrito muito depois dos livros canônicos.
Então, por que levá-lo a sério? A resposta está na arqueologia. Figuras de Lilith aparecem em amuletos babilônicos que datam de 2000 anos antes de Cristo. Ela aparece em textos sumérios como um espírito do vento noturno. A tradição é muito mais antiga do que o texto medieval que a preservou. O alfabeto de Ben Sira não inventou Lilith. Ele registrou uma tradição que já existia há milênios. Mas pense com cuidado. Se Lilith existiu antes de Eva, e se Lilith deixou o jardim, para onde ela foi? E mais importante, com quem ela esteve? Porque se Lilith teve descendentes, e esses descendentes não fazem parte da linhagem de Eva, eles pertencem a uma linhagem completamente diferente, uma linhagem paralela, uma linhagem que a tradição não reconhece e que o texto canônico se recusou a registrar. E aqui está o que torna isso explosivo. O Midrash conta que Lilith, depois de deixar o Éden, se uniu a seres espirituais, anjos caídos, entidades que habitavam as margens do mundo criado. E dessa união nasceram filhos. Não filhos humanos, não filhos divinos, algo entre os dois, algo que não deveria existir, uma raça híbrida que habitava as sombras da história e que a tradição oficial preferia fingir que nunca aconteceu. Agora, conecte os pontos. Gênesis 6, 2 fala dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens. E se as filhas dos homens não fossem apenas as descendentes de Adão e Eva? E se entre elas houvesse também descendentes de Lilith? Uma linhagem que já carregava no sangue a mistura entre o humano e o celestial? Isso explicaria por que a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foi tão catastrófica. Não era apenas uma mistura de espécies, era uma segunda mistura, uma amplificação de algo que já havia começado com Lilith. E o resultado dessa amplificação foi o que a Bíblia chama de Néfilim. Os rabinos do período talmúdico debateram intensamente sobre Lilith. Alguns a consideravam um demônio, outros a viam como um símbolo da rebelião feminina contra a autoridade masculina. Mas poucos perguntaram a questão mais óbvia. Se Lilith foi real, onde estão seus descendentes? Se ela teve filhos, o que aconteceu com eles? E se esses filhos tiveram filhas, essas filhas se misturaram com a linhagem de Adão? A resposta pode estar escondida em textos que a Igreja nunca quis que você lesse. Textos encontrados em cavernas no deserto da Judéia. Textos escritos por comunidades que viviam à margem do judaísmo oficial. Textos que mencionam Lilith não como demônio, mas como mãe. Mãe de uma nação invisível. Uma nação sem terra, sem registro, sem genealogia oficial, mas uma nação que existia, que respirava, que se multiplicava nas sombras, enquanto a história oficial contava apenas a versão aprovada. Comente abaixo o que você acha sobre essa história. Lilith foi real ou é apenas uma metáfora? A resposta pode ser mais complexa do que qualquer um de nós imagina. E se Lilith é a primeira peça desse quebra-cabeça, a segunda peça está num livro que quase entrou na Bíblia. Um livro tão antigo quanto Gênesis, tão detalhado quanto qualquer texto canônico, mas que foi excluído do cânone por razões que ninguém nunca explicou completamente. Esse livro é o livro dos Jubileus, e dentro dele, as filhas de Adão finalmente recebem o que a Bíblia lhes negou. Nomes. Capítulo 4. Os nomes que foram apagados.
O livro dos Jubileus é um dos textos mais fascinantes que existem fora da Bíblia. Escrito provavelmente no 2º século a.C., ele reconta a história de Gênesis, com detalhes que o texto canônico nunca oferece. E o detalhe mais importante é este: o livro dos Jubileus dá nomes às filhas de Adão e Eva. A primeira filha se chamava Awan e a segunda se chamava Azura. Awan e Azura. 2 nomes que deveriam ser tão conhecidos quanto Caim, Abel e Sete. 2 nomes que carregam histórias inteiras dentro deles. E 2 nomes que foram deliberadamente excluídos do texto que se tornou a Bíblia que o mundo conhece hoje. Segundo o livro dos Jubileus, Awan se casou com Caim. Isso mesmo. A esposa de Caim, aquela mulher misteriosa que aparece do nada em Gênesis 4:17 sem nenhuma explicação de onde veio, era sua própria irmã, e Azura se casou com Sete. A linhagem sagrada, a linhagem pura que leva de Adão até Noé e eventualmente até Abraão, passou por Azura, uma mulher, uma filha de Adão cujo nome foi apagado da história oficial. Pense na ironia disso. A linhagem mais importante da Bíblia, a linhagem que supostamente preserva a pureza espiritual da humanidade, depende completamente de uma mulher cujo nome foi removido do texto sagrado. Sem Azura, não existe Sete. Sem Sete, não existe Enos. Sem Enos, não existe Noé. E sem Noé, não existe ninguém. A humanidade inteira, segundo a narrativa bíblica, deve sua existência a uma mulher que a Bíblia se recusou a nomear. E o caso de Awan é ainda mais perturbador, porque Awan não se casou com o filho bom. Awan se casou com Caim, o assassino, o primeiro homicida da história humana, e juntos eles fundaram uma linhagem, a linhagem de Caim, uma linhagem que a Bíblia descreve com suspeita e desconfiança, uma linhagem que construiu cidades, inventou instrumentos musicais, trabalhou com metais, uma linhagem de progresso e inovação, mas também uma linhagem marcada, uma linhagem que carregava o peso do primeiro sangue derramado. O livro dos Jubileus foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto em 1947. Isso significa que a comunidade de Qumran, que preservou os textos mais antigos da tradição judaica, considerava esse livro importante. Tão importante que fizeram múltiplas cópias em pergaminho. Tão importante que o tratavam quase como escritura sagrada. Foram encontrados pelo menos 15 fragmentos do livro dos Jubileus nas cavernas de Qumran. 15. Mais cópias do que muitos livros que estão na Bíblia hoje. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda inclui o livro dos Jubileus em sua Bíblia até hoje. Para eles, Awan e Azura não são personagens apócrifos, são personagens bíblicos legítimos. Então, por que o judaísmo rabínico e o cristianismo ocidental excluíram esse livro? Por que decidiram que os nomes das filhas de Adão não mereciam ser preservados no cânone oficial? A resposta mais honesta é incômoda. Os nomes foram excluídos porque as histórias que eles contam são complicadas. Awan, casada com Caim, significa incesto. Azura, casada com Sete, também significa incesto. E para os compiladores do cânone, que estavam tentando construir uma narrativa moralmente limpa, essas complicações eram inaceitáveis. Era mais fácil apagar os nomes e deixar as esposas sem identidade
do que explicar por que Deus permitiu que irmãos se casassem com irmãs no começo da humanidade. Mas a exclusão não resolveu o problema, apenas o escondeu, porque qualquer leitor atento de Gênesis faz a mesma pergunta: de onde veio a esposa de Caim? Gênesis 4:17 diz que Caim conheceu sua mulher, mas nunca diz quem ela era ou de onde veio. E durante séculos, essa foi uma das perguntas mais embaraçosas da teologia cristã. Pastores evitavam o assunto, teólogos davam respostas vagas, e a resposta estava ali o tempo todo, no livro dos Jubileus. A esposa de Caim era Awan, sua irmã, uma filha de Adão e Eva, cujo nome foi apagado para proteger uma narrativa que não queria lidar com suas próprias contradições. Compartilhe este vídeo com alguém que sempre quis saber de onde veio a esposa de Caim. A resposta está nos textos que foram escondidos e merece ser conhecida. Mas os nomes de Awan e Azura são apenas o começo, porque o livro dos Jubileus revela algo ainda mais profundo. Ele mostra que as filhas de Adão não foram apenas esposas. Elas foram fundadoras de linhagens. Linhagens que carregavam destinos diferentes. E quando essas linhagens se encontraram com algo que não era humano, o resultado foi uma catástrofe que mudou o mundo para sempre. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. E o que aconteceu depois disso é a história mais perigosa que a Bíblia tenta contar sem realmente contar. Capítulo 5. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Gênesis 6:2. É talvez um dos versículos mais estranhos e perturbadores de toda a Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Leia de novo, lentamente. Filhos de Deus, não filhos de homens. Filhos de Deus, seres que pertencem ao domínio divino, seres celestiais. E eles olharam para as filhas dos homens, as descendentes de Adão, as mulheres cujos nomes foram apagados, e as tomaram para si. Esse versículo causou debates por milhares de anos, e ainda causa, porque dependendo de como você o interpreta, toda a história da humanidade muda. A interpretação mais antiga, encontrada nos textos judaicos anteriores a Cristo, é literal. Os filhos de Deus são anjos, e seres celestiais que desceram do céu e se uniram fisicamente a mulheres humanas. O livro de Enoque, um texto que era considerado sagrado por muitos judeus e pelos primeiros cristãos, descreve essa descida em detalhes impressionantes. 200 anjos, liderados por Semjaza e Azazel, fizeram um pacto no Monte Hermon. Eles juraram descer juntos e tomar esposas entre as filhas dos homens. E assim fizeram. O livro de Enoque chama esses anjos de vigilantes, observadores, seres que tinham a função de vigiar a humanidade de longe, mas que quebraram seu juramento e cruzaram a barreira entre o céu e a terra. E quando cruzaram, trouxeram consigo conhecimentos que os humanos não deveriam ter. Ensinaram metalurgia, magia, astrologia, a arte da guerra e os segredos das plantas. Deram à humanidade poder antes do tempo. E o preço desse poder foi a corrupção de toda a raça humana. Mas existe uma segunda interpretação. Uma interpretação que surgiu séculos depois, quando a ideia de anjos tendo relações físicas com mulheres humanas
se tornou teologicamente desconfortável para os líderes religiosos. Essa interpretação nasceu da necessidade de proteger certas doutrinas. Ela diz que os filhos de Deus não eram anjos, eram os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e as filhas dos homens eram as descendentes de Caim, a linhagem corrupta. E o pecado não foi a mistura entre celestial e humano, mas a mistura entre a linhagem pura e a linhagem marcada. Essa segunda interpretação é conveniente, resolve o problema teológico dos anjos, mas cria outros problemas, porque o texto não diz filhos de Sete, diz filhos de Deus. E no hebraico antigo, Bene Ha-Elohim, filhos de Deus, é uma expressão que em todo o resto do Antigo Testamento se refere a seres celestiais. Em Jó 1:6, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e Satanás está entre eles. Não são humanos, são seres de outra ordem. E aqui entra a conexão com as filhas de Adão. Se as filhas dos homens em Gênesis 6 são as mesmas filhas mencionadas em Gênesis 5:4, então as mulheres que os anjos tomaram eram descendentes diretas de Adão e Eva, mulheres que carregavam no sangue a imagem original de Deus, mulheres que representavam o melhor da criação divina. E foi exatamente essa pureza que atraiu os vigilantes. Não foi a beleza comum, foi algo mais profundo, algo espiritual, algo que brilhava no nível da alma. Os primeiros pais da igreja cristã debateram isso intensamente. Justino Mártir, no 2º século, aceitava na interpretação literal. Anjos desceram e se uniram a mulheres. Clemente de Alexandria concordava. Irineu de Lyon também. Foi só no 4º século, com Agostinho de Hipona, que a interpretação mudou oficialmente. Agostinho rejeitou a ideia de anjos tendo relações com humanas e propôs a teoria da linhagem de Sete. E desde então, essa se tornou a posição dominante no cristianismo ocidental. Mas é importante lembrar que essa posição dominante é relativamente recente. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, a maioria dos líderes da igreja acreditava que Gênesis 6 falava de anjos reais. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum episódio desta série. Cada revelação que trazemos é mais profunda que a anterior. E o resultado dessa união entre celestial e terrestre foi algo que a Bíblia trata com medo e reverência ao mesmo tempo. Uma raça que não era humana nem divina. Uma raça que caminhava sobre a terra como gigantes. Uma raça cujo sangue carregava a mistura proibida entre dois mundos que nunca deveriam ter se tocado. A Bíblia os chama de Nefilim, e a história deles é mais sombria do que qualquer coisa que você já ouviu. Capítulo 6. Os Nefilim e o sangue proibido. Gênesis 6:4. Declara algo extraordinário e perturbador, algo que faz qualquer leitor parar e reler. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, gigantes, valentes, homens de fama. A Bíblia não está falando de pessoas normais. Está falando de algo extraordinário, algo que surgiu de uma união que não deveria ter acontecido, e algo que mudou o mundo de forma tão radical
que Deus decidiu destruir quase toda a vida na terra por causa disso. A palavra hebraica é Nefilim, e sua raiz é controversa. Alguns dizem que vem de Nafal, que significa cair, os caídos. Outros dizem que significa causar a queda, os que fazem outros caírem. De qualquer forma, o nome carrega peso. Não é neutro, não é descritivo, é um aviso. O livro de Enoque oferece a descrição mais detalhada dos Nefilim que existe em qualquer texto antigo. Segundo Enoque, os Nefilim eram gigantes que consumiam tudo ao seu redor. Primeiro comeram toda a produção dos homens. Quando a comida acabou, voltaram-se contra os próprios homens. E quando os homens não bastaram, voltaram-se contra os animais e contra a própria terra. Eles eram insaciáveis, criaturas de apetite sem fim, e a terra gemia sob o peso de sua existência. Mas o aspecto mais perturbador dos Nefilim não era seu tamanho ou sua fome, era seu sangue. Porque o sangue dos Nefilim carregava algo que não existia antes na criação. Uma mistura entre o material genético humano, herdado das filhas dos homens, as filhas de Adão, e algo celestial, herdado dos vigilantes. Essa mistura criou seres que não pertenciam a nenhuma categoria da criação original. Não eram humanos, não eram anjos, eram algo novo, algo que não estava no plano, algo que representava uma violação fundamental da ordem que Deus havia estabelecido. E aqui está a conexão que poucos fazem. As filhas de Adão não foram vítimas passivas nessa história. Pelo menos não segundo todos os textos. Algumas tradições sugerem que certas mulheres buscaram ativamente a união com os vigilantes, que a beleza espiritual que carregavam as atraía para o mundo celestial, tanto quanto atraía os anjos para o mundo humano. Era uma atração mútua, uma gravidade espiritual que puxava dois mundos, um em direção ao outro. E quando esses mundos colidiram, o resultado foi catastrófico. O livro dos Jubileus acrescenta outro detalhe crucial. Ele diz que os Nefilim não apenas existiram, eles se multiplicaram, tiveram filhos e filhas próprios, criaram uma civilização inteira, uma civilização de híbridos que dominava pela força e pelo terror. E essa civilização não era pequena, era vasta, poderosa e completamente corrupta. O texto diz que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Toda a carne. Não apenas os Nefilim. Toda a humanidade havia sido contaminada pela mistura proibida. E esse é o motivo do dilúvio. Não foi porque as pessoas eram más no sentido moral comum. Foi porque a própria essência da humanidade havia sido alterada. O DNA original, aquele que Deus havia soprado em Adão, estava sendo diluído, corrompido, substituído por algo híbrido. E se nada fosse feito, a humanidade como Deus a havia criado deixaria de existir. O dilúvio não foi punição, foi preservação. Uma tentativa desesperada de salvar o que restava da criação original antes que fosse tarde demais. E Noé. Gênesis 6, 9 diz que Noé era justo e perfeito em suas gerações. Perfeito em suas gerações. A palavra hebraica é tamim. E tamim não significa moralmente perfeito. Significa completo, sem defeito, íntegro. A mesma palavra usada para descrever animais sem mancha oferecidos em sacrifício.
Noé não foi escolhido apenas porque era bom. Foi escolhido porque era geneticamente puro. Sua linhagem não havia sido contaminada pela mistura com os Nefilim. Ele ainda carregava o DNA original de Adão. E por isso, entre todos os seres humanos da Terra, ele foi o único que Deus escolheu para preservar a espécie. Curta e compartilhe este vídeo, porque cada pessoa que descobre essa verdade olha para o dilúvio com olhos completamente novos. Mas se Noé era puro, o que aconteceu com o resto? O que aconteceu com as linhagens contaminadas? O que aconteceu com os descendentes de Caim, cuja fundadora era Awan, a filha de Adão? E mais importante, o que aconteceu com as mulheres dessas linhagens? Porque a Bíblia nos diz que Noé entrou na arca com seus 3 filhos e suas esposas, 4 mulheres. E sobre essas 4 mulheres, o texto não diz absolutamente nada. Nenhum nome, nenhuma origem, nenhuma genealogia. E se entre essas esposas houvesse alguém que carregava no sangue a marca da linhagem proibida? E se a contaminação não tivesse sido completamente eliminada pelo dilúvio? Essa possibilidade muda tudo. Capítulo 7. A linhagem de Caim e as filhas das sombras. Caim matou Abel. Todo mundo sabe disso. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O primeiro homicídio, o primeiro sangue derramado, a primeira manifestação do mal dentro da família humana. Mas o que poucas pessoas consideram é o que aconteceu depois. Não com Caim, com seus descendentes, e especialmente com suas filhas. E Gênesis 4 conta a história da linhagem de Caim com uma velocidade que parece apressada. Caim gerou Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. E Lameque teve 2 esposas, Ada e Zilá. Aqui, finalmente, a Bíblia nomeia mulheres na linhagem de Caim. Mas repare na ironia. As mulheres nomeadas na linhagem amaldiçoada recebem mais atenção do que as filhas na linhagem abençoada. Ada e Zilá têm nomes. As filhas de Adão não. Por quê? Ada deu à luz Jabal, o pai dos que habitam em tendas e criam gado. E seu irmão Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava instrumentos de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Naamá, outra mulher nomeada na linhagem de Caim. E sobre Naamá, a Bíblia não diz mais nada, apenas o nome. Aparece e desaparece como um fantasma. Mas a tradição judaica não esqueceu Naamá. O Midrash Gênesis Rabbah diz que Naamá era extraordinariamente bela. Tão bela que seu nome significa agradável, encantadora. E alguns rabinos sugeriram que Naamá foi uma das mulheres que atraiu os vigilantes, uma das filhas dos homens que os filhos de Deus viram e desejaram. Se isso for verdade, então Naamá, uma descendente direta de Caim, foi um dos elos entre a humanidade e os anjos caídos, uma ponte entre 2 mundos. E o sangue que fluiu por essa ponte deu origem aos Nefilim. Outros rabinos foram ainda mais longe. Sugeriram que Naamá sobreviveu ao dilúvio, que ela era a esposa de um dos filhos de Noé. Possivelmente,
a esposa de Cam. E se Naamá era descendente de Caim, e se ela carregava no sangue a marca da linhagem amaldiçoada, então a contaminação não terminou com o dilúvio. Ela passou através da arca, atravessou as águas que deveriam ter lavado o mundo e continuou na nova humanidade que surgiu depois. Isso explicaria algo que sempre intrigou os estudiosos. Gênesis 6:4 diz que os Néfilim existiram na terra naqueles dias e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Se o dilúvio destruiu tudo, como os Néfilim existiram depois? A menos que algo tenha sobrevivido, a menos que o sangue proibido tenha encontrado um caminho através das águas, através de uma mulher, através de uma filha da linhagem de Caim que entrou na arca sem que sua verdadeira origem fosse conhecida. O livro de Enoque descreve a linhagem de Caim com palavras pesadas. Diz que dessa linhagem nasceu a violência que encheu a terra. Diz que foi dessa linhagem que vieram os conhecimentos proibidos, as artes de guerra, os encantos e as seduções que corromperam a humanidade. E as mulheres dessa linhagem não eram coadjuvantes, eram protagonistas. Eram elas que carregavam e transmitiam o sangue. Eram elas que escolhiam com quem se unir. Eram elas que decidiam quais linhagens continuariam e quais morreriam. E quando os editores finais da Bíblia sentaram para decidir o que incluir e o que excluir, essas histórias representavam um problema. Porque contar a história das filhas de Caim significava admitir que a linhagem humana não era tão simples quanto a narrativa oficial queria apresentar. Significava admitir que mulheres tiveram poder real sobre o destino da espécie. Significava admitir que o mal não entrou na humanidade apenas pela desobediência de Eva, mas continuou sendo transmitido através de escolhas feitas por mulheres ao longo de gerações. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber cada nova revelação, porque estamos chegando ao coração desta história. E era mais fácil silenciar essas mulheres do que enfrentar as perguntas que suas histórias levantavam. Era mais fácil apagar Naamá do registro do que explicar como o sangue dos Néfilim sobreviveu ao dilúvio. Era mais fácil deixar as filhas de Adão sem nome do que revelar as alianças que elas formaram e as linhagens que elas fundaram. O silêncio não foi um esquecimento, foi uma estratégia que funcionou por milênios, até agora, porque agora estamos fazendo as perguntas que os editores antigos esperavam que ninguém fizesse. E as respostas estão nos textos que eles tentaram esconder, nos nomes que eles apagaram, nas histórias que eles silenciaram. E essas histórias revelam algo que vai além da teologia e da história. Revelam um padrão de controle espiritual que se repete ao longo de toda a Bíblia. E entender esse padrão é a chave para entender por que as filhas de Adão foram apagadas em primeiro lugar. Capítulo 8. O grande silêncio e a verdade, que permanece. Existe um padrão na Bíblia que, uma vez visto, não pode ser desvisto. Mulheres aparecem em momentos cruciais da história. Elas mudam o curso dos eventos e depois desaparecem. São silenciadas, marginalizadas ou reduzidas a notas de rodapé na grande narrativa masculina. E esse padrão começa com as filhas de Adão. Eva é a primeira mulher, e sua história é contada com algum detalhe. Mas mesmo Eva é reduzida a duas funções na narrativa tradicional. Ela foi enganada pela serpente, e ela deu o fruto a Adão.
Isso é tudo que a maioria das pessoas sabe sobre Eva. Séculos de teologia transformaram a primeira mulher da criação em um símbolo de fraqueza e tentação. Mas o texto original é muito mais complexo do que isso. Eva não é apenas a mulher que pecou. Eva é a mãe de toda a humanidade. Eva é a mulher que deu nome a seus filhos. Eva é a mulher que disse, com o nascimento de Caim, que adquiriu um homem com a ajuda do Senhor. Ela se via como parceira de Deus na criação de vida. Isso não é fraqueza, isso é poder. Mas até mesmo Eva foi simplificada pela tradição. E se Eva, que tem nome e história, foi simplificada, o que aconteceu com suas filhas, que não têm nem nome? O silenciamento das filhas de Adão não é um evento isolado. É o primeiro exemplo de um padrão que se repete ao longo de toda a Bíblia. A esposa de Noé não tem nome. As esposas dos filhos de Noé não têm nome. A esposa de Ló é lembrada apenas por ter se transformado em uma coluna de sal. A filha de Jefté não tem nome. A concubina do levita em Juízes 19 não tem nome. Essas mulheres existiram, tiveram vidas, tiveram escolhas, mas foram reduzidas a silhuetas na paisagem de uma narrativa que pertence aos homens. E quando uma mulher se recusa a ser silhueta, o texto a trata com desconfiança. Dalila é traidora. Jezabel é maligna. A esposa de Potifar é sedutora. Batseba é frequentemente culpada pelo adultério que foi iniciado por Davi. O padrão é claro. Mulheres que têm poder na narrativa bíblica são frequentemente apresentadas como perigosas, como ameaças, como figuras que precisam ser controladas ou eliminadas para que a ordem seja mantida. E as filhas de Adão estão no início desse padrão. Elas foram as primeiras a serem silenciadas. E o motivo do silenciamento vai além da cultura patriarcal, vai além da simples preferência por genealogias masculinas. O motivo é mais profundo, é espiritual, é teológico e está conectado à grande questão que a Bíblia tenta responder desde o primeiro capítulo. De onde vem o mal? Porque se as filhas de Adão foram as mulheres que se uniram aos vigilantes, então o mal não entrou no mundo apenas pela desobediência no jardim. Entrou também pela escolha, pela aliança voluntária entre o humano e o celestial caído. E essa aliança não foi feita por homens, foi feita por mulheres. Mulheres que escolheram, mulheres que tiveram agência, mulheres que decidiram o destino de toda a espécie humana. E para uma tradição que queria manter as mulheres em papéis subordinados, essa verdade era insuportável. Era mais fácil apagar essas mulheres da história do que admitir que elas tiveram esse poder. Era mais fácil apresentar o mal como resultado da fraqueza de uma única mulher no jardim do que admitir que múltiplas mulheres, ao longo de gerações, fizeram escolhas que moldaram o destino da humanidade. A narrativa do Éden é simples. Uma mulher pecou. Todos sofrem. A narrativa das filhas de Adão é complexa. Múltiplas mulheres fizeram escolhas diferentes. Algumas se uniram a seres celestiais. Outras mantiveram a linhagem pura. E a interação entre essas escolhas criou o mundo como o conhecemos. Comente abaixo o que você pensa sobre essa perspectiva. A Bíblia esconde a verdade sobre as filhas de Adão? Ou preserva tudo o que precisamos saber? Mas existe ainda outra camada nessa história. Uma camada que toca no presente. Porque se a linhagem proibida sobreviveu ao dilúvio, como Gênesis 6:4 sugere,
Então os descendentes dessa linhagem existem até hoje, não como gigantes, não como monstros, mas como pessoas comuns que carregam no sangue a memória de uma aliança antiga. Pessoas que talvez sintam o mundo de forma diferente, que talvez tenham uma conexão com o espiritual que vai além do normal, que talvez carreguem dentro de si uma inquietação que nunca encontra paz, uma inquietação que vem de uma origem que elas nunca foram autorizadas a conhecer. Os textos antigos sugerem que o sangue dos Néfilim não foi completamente eliminado, que ecos dessa linhagem persistem através dos séculos, que a batalha espiritual descrita nos textos de Enoque e nos Jubileus não terminou com o dilúvio. Continua, em cada geração, em cada escolha, em cada pessoa que sente dentro de si o chamado de algo maior e mais antigo do que qualquer instituição religiosa. E as filhas de Adão são o ponto de partida de tudo isso. Elas foram o elo, a ponte, o ponto de contato entre o humano e o divino, entre o terrestre e o celestial, entre o permitido e o proibido. E por isso foram apagadas, porque nomear a ponte é dar poder à ponte, e dar poder à ponte é admitir que a travessia aconteceu, que mundos se tocaram, que linhagens se misturaram, que a humanidade não é tão simples quanto os textos canônicos querem fazer parecer. A verdade é que a Bíblia não esconde tudo, ela deixa pistas. Gênesis 5, 4, Gênesis 6, 2, Gênesis 6, 4, 3 versículos, 3 pistas. 3 portas que levam a um mundo de histórias que foram silenciadas, mas nunca destruídas. Os textos apócrifos preservaram essas histórias. Os manuscritos do Mar Morto guardaram esses textos. E agora, neste momento, essas histórias estão voltando à luz. Inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário. Porque a história das filhas de Adão não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é sobre quem somos, é sobre o sangue que corre em nossas veias, e é sobre a verdade que ninguém queria que descobríssemos. As filhas de Adão foram silenciadas por milênios, seus nomes foram apagados, suas histórias foram escondidas, mas o silêncio não é permanente, e a verdade, por mais que seja enterrada, encontra sempre um caminho de volta à superfície, porque algumas histórias são grandes demais para serem contidas. Alguns segredos são profundos demais para serem esquecidos, e algumas mulheres são importantes demais para serem apagadas para sempre. A história das filhas de Adão está sendo reescrita, não por teólogos, não por acadêmicos, mas por cada pessoa que se recusa a aceitar o silêncio como resposta. E se você chegou até aqui, você já faz parte dessa história. A pergunta agora não é o que aconteceu com as filhas de Adão. A pergunta é o que faremos com a verdade que elas nos deixaram.